Fantasia é aquele gênero que literalmente mistura romance e fantasia. Hello pessoal, meu nome é Liliviana de Tempo Literário e hoje eu separei algumas indicações de livros que são romantasia. Romantasia é basicamente aquele livro onde envolve a fantasia, mas o romance, ou seja, nós temos ali os dois níveis, né, do desenvolvimento da fantasia e do romance ao mesmo tempo acontecendo ali durante a trama. Eu separei algumas indicações de algumas romantasias que eu super li e amei demais e algumas outras romantasias que eu estou muito curiosa para ler. Então, bora lá para as minhas indicações. A primeira indicação, que é Noiva. Óbvio que eu não poderia deixar de mencionar o meu maioral aqui, né, da minha queridíssima Ali Hazelwood. Basicamente, aqui nós vamos acompanhar dois protagonistas, que são o Lowen e a Misery, onde eles basicamente vão acabar ali se casando, né, tendo aquele casamento de conveniência para tentarem ali selar a paz entre os seus, né, as suas espécies, entre as suas espécies. Ou seja, nós temos um lobisomem e uma vampira, onde eles dois vão, né, ter que se casarem ali, né, para poder selar essa união entre eles, para não terem nenhum tipo de conflito. Tanto que cada um tem seu ponto ali de conveniência, porque a Misery, ela está tentando encontrar a sua melhor amiga, que é a Serena, que é basicamente uma humana, onde ela conheceu, né, ela ali no mundo dos humanos, porque o universo aqui é dividido entre o lobisomem, vampiro, nesse caso, os lobisomens são os alfas, né, os lobos, vampiros e os humanos. Então, entre essas três espécies, eles é dividido esse universo. E a Misery conheceu a sua melhor amiga, que é a Serena, no mundo, ali na página dos humanos, fizeram as amizades, são melhores amigas, só que a sua melhor amiga sumiu, desapareceu, e a Misery está tentando descobrir o que aconteceu com ela. E para isso, um nome aparece, que é justamente o Lowen. E ela simplesmente só aceita casar com ele para tentar descobrir, de fato, o que aconteceu com sua amiga, se ele realmente, de fato, estava envolvido com o desaparecimento dela. Então, a gente vamos acompanhando esses dois protagonistas, tentando ali, não só selar a paz entre eles, né, entre as suas espécies, mas também tentar descobrir o desaparecimento da sua melhor amiga. A Misery, ela é super inteligentíssima, ela é uma mestre da computação. O Lowen, ele é basicamente o alfa da sua manada, né? O alfa ali da sua alcateia. Então, o que acontece é que a gente vai acompanhando esses dois protagonistas, eles se envolvendo, a gente vai vendo um romance entre eles. Aqui, basicamente, é uma fantasia, é uma romantasia, porque nós temos a fantasia sendo desenvolvida, mas também nós temos um romance também desenvolvido aqui na história. Eu amei demais essa história, que, por sinal, deixar bem claro, que já está em pré-venda o segundo livro dessa maravilhosíssima continuação, que basicamente é a história da sua melhor amiga, a Serena, e o melhor amigo do Lowen, que eu esqueci até o nome dele, mas assim, a capa, a edição tá perfeita. E sim, eu já adquiri a minha edição para combinar com a minha edição assim, de capa dura, porque eu preciso dos dois ali juntinho, né? E o segundo livro se chama Parceira, tá aqui a capa, gente. Então, assim, uma boa indicação para quem quer, né, um livro ali de romantasia, bastante fácil de se ler. A Noiva é um bom início aí de pontapé para ler uma romantasia. E já a minha próxima indicação, que é O Veneno na Montanha, que é uma leitura nacional, uma fantasia nacional, e é um livro bastante envolvente. Eu amo esse livro, amo essa história. Aqui, basicamente, nós vamos acompanhar a Kalina Caster, onde ela está fazendo de tudo para entrar na maior prisão, né, do reino dela, que é em Sula, porque tem algo ali dentro daquela prisão que ela precisa recuperar. O problema de entrar é fácil, a questão é você sair dessa prisão. Então, acaba que ela entrando nessa prisão e ela acaba que descobrindo diversos segredos que ela nem sequer imaginava. Tanto que nessa prisão ela vai acabar conhecendo o protagonista masculino, que, se eu não me engano, ele é um dos soldados, né, da prisão, se eu não me engano, ou ele é um tipo de monstro, alguma coisa assim. E eles dois acabam que se envolvendo. Nós temos aqui fantasia? Temos romance?
temos também, porém, a parte do romance, ela é aquela migalhinha, sabe, que a gente sempre tem nos livros de fantasia, mas a gente fica, meu Deus, eu preciso de mais romance entre eles. É o que acontece. O primeiro livro é basicamente uma introdução ao universo, a introdução aos personagens, temos migalha de romance entre eles, já saiu o segundo volume, que é o Chamado do Abismo. Eu tenho o segundo volume na minha estante, eu ainda não li, eu ainda não comecei a ler o segundo livro, até porque o terceiro ainda nem foi escrito ainda, eu acho, ou está em processo de escrita, eu ainda não sei. Mas os 2 volumes, tá, gente? O Veneno na Montanha e o Chamado do Abismo, eles estão disponíveis no Kindle Limit também. Então, caso vocês assinem aí, né, a assinatura do Kindle Limit, os 2 estão lá disponíveis para vocês lerem. E é um livro maravilhoso, eu super apaixonada por essa história, estou bastante envolvida, estou ansiosa para ler o segundo. Espero muito que o segundo me dê ali pelo menos um pouco mais, né, do romance entre os personagens. Mas o Veneno na Montanha, ele se encaixa um pouco ali, né, da romantasia, porque ele tem os 2 elementos na trama aqui, então deixo aqui a minha indicação para vocês. E já uma outra romantasia que muita gente fala sobre, que se apaixona por essa história, e eu, assim, quando eu li, me apaixonei de fato com a história, que é Divinos Rivais, onde nós vamos acompanhar dois protagonistas, que é a Iris e o Roma, onde eles trabalham ali na Gazeta, na parte do jornalismo, e eles estão basicamente sendo os rivais, porque eles dois querem o cargo, né, de colunista ali na revista, e assim, eles acabam que, né, brigando por conta disso. Porém, algo acontece na vida da Iris que faz com que ela mude o rumo da sua história, porque ela tem um irmão que foi para a guerra, foi para a linha de frente da guerra, onde nós temos aqui 2 deuses que estão basicamente em briga, né, brigando entre eles, que é o Decra, e temos a Eva, que a Eva, se não me engano, era a deusa da música, e o Decra, se não me engano, é o rei do submundo, alguma coisa assim, e eles estão basicamente brigando ali. Então, o irmão dela foi para a linha de frente lutar pela Eva. Então, a Iris, basicamente, tem meses ali que ela não tem nem sequer nenhuma notícia do seu irmão. E já, né, ela tá passando por diversos problemas ali na vida pessoal dela, que a mãe dela tá passando por um problema, ela não sabe como resolver essa questão. Então, assim, é a única maneira que ela tem ali de manter um pouco sã de todas as coisas que estão acontecendo, que é a escrita. Ela tem ali uma máquina de escrever que ela ganhou da avó dela, e basicamente essa máquina era uma máquina de escrever mágica. Até no momento ela não sabe, mas ela acaba que vai descobrindo ali durante a trajetória da história. E ela acaba que escrevendo carta para os irmãos dela e botando ali dentro do guarda-roupa, só que assim, ela só coloca e acha que a carta está ali literalmente no chão. Até que um dia ela acaba que recebendo uma carta de volta, debaixo do seu guarda-roupa, e essa carta é basicamente de uma pessoa misteriosa dizendo: não me mande mais carta e eu não sou seu irmão. Então acaba que esses 2 personagens acabam se conhecendo, se envolvendo, né? Escrevendo um para o outro, contando as suas vulnerabilidades, seus anseios, seus medos, sabe, seus sonhos. Tanto que a gente vai descobrindo durante a trama ali, né? De fato, quem é esse personagem que tanto corresponde à carta da Iris. E para um outro lado da história, nós temos o Roma, que está tentando de tudo ali agradar a sua família, o seu pai, onde ele tem que aceitar tudo que seu pai manda, sendo que não é o que ele quer. E ele literalmente quer uma outra coisa, ele quer buscar algo que faça sentido na vida dele. Tanto que o pai dele arrumou um casamento de conveniência, só que ele não quer. Então, ele acaba que rompendo esse casamento de conveniência e vai literalmente para a guerra também. Não só ele, a Iris também vai para a guerra, mas eles 2 vão como jornalista, onde eles vão simplesmente relatar tudo o que acontece na linha de frente, mandar para a empresa na qual contrataram ele, para poderem publicarem as suas histórias na capa do jornal ali, para todo mundo saber o que de fato está acontecendo na guerra. Eu gostei bastante da história, uma história bastante envolvente. Aqui nós temos uma fantasia, né? Nós temos o mundo da fantasia, onde está acontecendo muitas coisas, onde está acontecendo a guerra, mas ao mesmo tempo a gente tem ali a parte do romance, que é o que vai acontecer entre a Iris e o Roma. Óbvio que os 2 vão, né, se envolverem ali, vai ter seus momentos ali românticos, que por sinal eles 2 são meus
amorzinho, eles são meu queridinho e são meus protegidos, né? E eu tô muito ansiosa para ler o segundo volume, que é Promessas Cruéis, que eu ainda não li. E o bom desse livro é que é uma duologia, então, de fato, se eu ler o do Promessas Cruéis, basicamente estou encerrando aqui, né, a história entre eles. E estou muito ansiosa porque eu não sei o que esperar, não sei o que me aguarda de fato com os dois protagonistas aqui, porque muita coisa aconteceu no final do livro, coisas ali foram reveladas, enfim. Sei que é uma indicação super incrível, é uma romantasia maravilhosa, uma fantasia muito envolvente e eu super deixo aqui a minha indicação para vocês. Já a minha próxima indicação é óbvio, sim, eu vou indicar esse livro assim, para Deus o mundo, que é Assistente do Vilão. Aqui nós temos uma romantasia maravilhosa, onde a gente vai acompanhar a Ivy, onde ela está ali procurando um trabalho, porque ela precisa muito de um trabalho por conta que o pai dela está doente, ela tem uma irmã pequena, então ela precisa, né, sustentar a família dela, porque só são eles ali e ela é a única de boa saúde ali, né, para poder sustentar a família dela. E ela praticamente andando ali no meio da floresta acaba se esbarrando com o próprio vilão. Ela simplesmente não tá nem aí, ela tipo, não quero saber, então, tipo, eu quero um trabalho, por favor, me dá um trabalho. E ele sim acaba que dando um trabalho para ela como assistente. Então ela acaba se tornando assistente do vilão. E basicamente a história se envolve aqui na mansão do massacre, do vilão, onde coisas estão acontecendo. Então temos ali um traidor na mansão e eles estão fazendo de tudo para tentar descobrir quem é esse traidor, porque coisas que o vilão está fazendo estão sendo sabotadas. Então eles estão tentando descobrir de fato quem é o traidor aqui da história. Tanto que também temos ali a questão do romance, sim, entre o vilão e a sua assistente, que é a Ivy. Eles dois vão se envolvendo de maneira romanticamente também, apesar de que nós temos aqui migalhas. Eu morro com as migalhas entre eles. Gente, o tanto que eu sofri com as migalhas nesse livro. Mas, enfim, o livro Assistente do Vilão, ele se encaixa ali, né, na romantasia, porque nós temos a fantasia sendo desenvolvida, mas ao mesmo tempo nós temos o romance sendo desenvolvido, apesar de nós termos migalhas. Mas, enfim, o livro é super envolvente, é aquela história muito bobinha, maravilhosa, que você vai dar diversas gargalhadas, porque eu dei diversas gargalhadas durante a leitura. Eu literalmente me envolvi muito com a história, eu li o livro em menos de, sei lá, 2 semanas. Enfim, é uma fantasia maravilhosa que eu deixo aqui a minha indicação para vocês. E claro, se vocês quiserem saber mais do livro, eu gravei um vlog lendo o terceiro livro de Aliada do Vilão. Então vão lá assistir, porque está assim, maravilhoso. E assim, estou muito ansiosa para o 4º volume, porque, meu Deus, preciso muito de resposta e preciso que o meu casal termine junto, porque se não terminarem junto, eu vou surtar. Mas fica aqui a minha indicação para vocês. E já a minha próxima indicação, que é A Conquistadora de Estrelas, aqui basicamente é um romance entre uma pirata e uma estrela, onde nós vamos acompanhar a Cecília, onde ela está ali tentando procurar o seu lugarzinho no mundo, tentar mostrar para sua família o seu valor, que ela tem responsabilidade, que ela sim pode cumprir missões sobre o reino dela ali. Tanto que ela acaba fazendo uma missão bastante secreta, que é para devolver um tipo de artefato a uma outra ilha, onde que nunca deveria ter saído. E no meio dessa sua navegação ali, acaba caindo a Eve Sky, que é uma estrela, acaba caindo do céu, no navio dela. As duas de início se estranham ali, mas acaba querendo ou não, né, fazendo amizade, se envolvendo e tendo que a Cecília tendo que desviar o seu caminho para poder levar ela de volta ali para o seu lar. Sendo que a Eve, ela não só caiu naquele barco por querer, não. É porque ela caiu ali de fato, porque precisa recuperar uma coisa que está naquele barco e levá-lo de volta ao seu reino, porque o seu reino está passando por uns problemas ali que, se esse artefato não voltar, o seu mundo simplesmente acaba. Então, meio que as duas vão se envolvendo ali, vão se conhecendo nessa trajetória aí de a Cecília levar ela pro lar dela e de lá ela ir seguir a sua missão, né, para outra ilha. Só que coisas vão acontecendo aqui, coisas vão se envolvendo e assim, é um romance maravilhoso,
É uma romantasia maravilhosa, você se envolve na fantasia escrita aqui nesse livro, você torce para as duas protagonistas estarem juntas, se envolverem. Teve um momento de mini surto ali, que eu quase tive um ataque cardíaco, mas assim, de fato, é maravilhoso. É um livro bastante curtinho, você lê bem rapidinho, você se envolve com a escrita da autora, e é uma romantasia maravilhosa, é um romance sáfico, então deixo aqui a minha indicação para vocês, porque é uma leitura que realmente vocês vão amar. E já a partir daqui, são romantasias que eu vejo muita gente falando sobre e que eu tenho muita curiosidade em ler. Começando de fato, que é o de Quarta Asa, que é o boom, né, da romantasia, né, que foi aquele pontapé para a romantasia. Quero muito ler esse livro, eu vi muita gente falando sobre, tem uma amiga que é obsessionada com essa saga. Já saiu o primeiro, segundo e terceiro, ainda está para sair o quarto volume, e o quarto eu acho que só vai sair ano que vem. Mas assim, eu tô naquela de que eu leio agora, ou eu deixo ler para quando sair toda a saga, toda, né, toda a série, né? Porque pelo jeito é uma bela de um esquema de pirâmide, vamos falar aqui, né? Mas eu tenho muita curiosidade de ler essa fantasia, né? Essa romantasia, né? Que é a Quarta Asa. Além de Quarta Asa, eu quero muito ler O Caçador Sem Coração, que também é uma romantasia, basicamente é uma duologia. Hoje nós vamos acompanhar ali um romance entre um caçador e uma bruxa. Então, assim, eu quero muito ler esse livro por conta disso, porque esse livro me lembra muito aquele filme de Vin Diesel, que é O Último Caçador de Bruxas, e eu amo esse filme, então, sim, esse livro, com certeza, eu vou acabar me apaixonando pela história, quero muito ler. Além de que eu quero muito ler Powerless, que eu vi muita gente falando sobre, que muita gente amou. Eu vejo muito fanático desse livro no Pinterest, então assim, eu fico muito curiosa, muito assim, com a curiosidade ativa para querer ler esse livro. Além de que também tem Quicksilver, que foi uma romantasia que saiu recentemente. Tenho muita curiosidade de ler esse livro. Eu só não sei se Quicksilver ele é duologia, se é trilogia, ou se é uma saga, enfim, eu não sei, não faço ideia, mas eu tenho muita curiosidade de ler esse livro. Tanto que a edição está belíssima, então assim, né, mantém a capa original, né, que foi publicada lá fora, mas tenho muita curiosidade de ler essas fantasias, essas romantasias, enfim, essas são as únicas, assim. Tem muitas outras romantasias que eu quero ler, tem, mas essas são as que eu mais, sabe, me chama a atenção. Mas é isso. Eu espero muito que você tenha gostado das minhas indicações. Comente aí qual é a romantasia que vocês tenham curiosidade em ler, que eu quero muito saber. Também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueçam, né, de me acompanhar nas redes sociais, porque eu estou sempre ativa por lá. Então é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo!